Olá, eu sou Mara Régia. Navego os rios da Amazônia nas ondas do rádio através do programa Natureza Viva da Rádio Nacional da Amazônia. E graças a isso, um contato muito estreito com os povos da floresta, matérias especiais, contudo só agora, graças a essa parceria entre o Pullett Center e esse Fundo para Jornalistas Rainforest, a gente conseguiu finalmente publicar uma matéria sobre a ação nefasta do plantio de soja em território amazônico. Nós conseguimos publicar essa matéria na BBC Brasil e no Le Monde Diplomatique. A ideia de fazer essa reportagem nasceu em 2006, quando de uma viagem ao município de Lucas do Rio Verde, um município que fica em Mato Grosso, que é uma região ao oeste do Brasil, onde a plantação de soja é a maior referência, não é? E eu cheguei a tempo de testemunhar uma tragédia, a pulverização de paraquat, um veneno muito conhecido, em cima da cidade por um vacilo do piloto de um avião que fazia justamente a pulverização aérea. Olha, foi difícil acreditar nos meus olhos. De repente, as plantas pareciam estar com catapora, todas esturricadas, todas queimadas, e a população apavorada. De lá para cá, a gente continuou em contato com várias lideranças e ano passado uma surpresa. Uma dessas grandes lideranças, pelo rádio, fez a denúncia, a morte massiva das abelhas, né? Um cenário absurdo. E aí, 13 anos depois, era preciso voltar lá. E aí a nossa reportagem foi justamente aprovada pelo Rainforest por força desse objetivo maior. Aprovado o projeto, era hora de viajar, né? Só que durante a produção, no contato com as lideranças, um recuo, um obstáculo quase que intransponível, o medo dessas lideranças abrirem a boca. Estavam completamente acuadas por uma política perversa, pela ação de fazendeiros que estão em comum acordo com o grande negócio, o agronegócio, não é? E situação idêntica encontrei também no norte da Amazônia, no estado do Pará, mais precisamente em Belterra, a mesma situação de silêncio, de medo, de total perplexidade frente ao que estava acontecendo. Mas, apesar das reticências, conseguimos chegar a Belterra. Em Lucas foi realmente impossível, mas em Belterra nós chegamos a tempo de encontrar, inclusive, um cemitério de colmeias nas terras do seu João do Mel. Seu João do Mel vive numa ilha de biodiversidade, mas cercado de soja por todos os lados. E no passado, ele chegou a ter uma produção de mel com até 100 mil abelhas nativas. Hoje, restam apenas 100 caixas, o que não chega a meio quilo de mel. Outros pequenos produtores, como o seu Lúcio, inclusive perdeu toda a produção de frutas. Ele não conseguiu salvar sequer as 60 galinhas que ele tinha para o sustento da família. Agora, alguns desses produtores, como o agricultor Antônio Carlos, chegam a usar o próprio agrotóxico nas pernas para minimizar as picadas de inseto. E enquanto a Amazônia chama a atenção dos olhos do mundo para a questão das queimadas, desmatamento, pouco se fala sobre essa ameaça concreta e real à nossa própria sobrevivência, a morte dos polinizadores em função do veneno, que infelizmente burla a legislação e que está cada vez mais aparecendo nesse cenário como uma ameaça mais do que real. Como bem disse a professora e bióloga Laura Chagas, plantar soja na Amazônia é a mesma coisa que jogar bola numa casa de vidro. Mas é seu João do Mel, personagem maior dessa nossa reportagem, quem resume em versos o que resta de esperança e, ao mesmo tempo, a sua aflição diante desse silêncio. O rio poluído, macabros presentes neste rio metal. Ó pátria amada, idolatrada, salve-se quem puder.